Que a misericórdia, a graça e a paz que só Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, pode nos conceder, seja multiplicado na sua vida e também na minha. A reflexão de hoje encontra-se em 2 Timóteo. O capítulo é o 1º, o versículo é o 5. Vamos abordar um pouco da reflexão de hoje sobre uma mãe que teme a Deus, deixa marcas eternas. Uma mãe que teme ao Senhor, que procura ser pontual com Deus, ela vai deixar marcas eternas. E assim diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 1:5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta a Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, ele dizendo o seguinte: olha, Timóteo, a fé que habitou no coração da tua avó Lóide e na tua mãe Eunice é a que está também em teu coração. Ou seja, a gente observa aí de vó para mãe e para filho, ou seja, uma mãe deixando marcas eternas. Certa vez perguntaram-se a um senhor qual a pessoa que mais marcou na vida dele. E então muitos pensavam que ele ia responder que fosse um professor na universidade, ou um grande empresário, ou um grande amigo, né? Mas a gente observa o seguinte, que ele responde da seguinte maneira: a minha mãe deixou realmente marcas profundas na minha vida, porque a minha mãe dobrava ali os joelhos e clamava a Deus a meu respeito. Antes de sair, ela orava por mim. Se eu estava em viagem, ela estava em oração por mim. Ela lia a palavra e ali ela compartilhava a palavra do Senhor para comigo. E a gente observa aí que essa mãe, ela deixou realmente marcas tremendas naquele homem. E eu creio que isso é muita verdade, porque a minha mãe foi assim comigo também. Então, a minha caminhada hoje com Jesus Cristo de Nazaré, eu devo primeiramente a Deus e a minha mãe, que se encontra hoje na glória eterna. E você que tem a tua mãe presente, valorize os ensinamentos da tua mãe, porque esses ensinamentos vai estar valendo para você, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, assim como foi lá com a Lóide e com Eunice, a mãe de Timóteo, aquele que foi o filho na fé do apóstolo Paulo, né? Como relata ali a palavra de Deus. A gente observa também, amados, aqui em Provérbios 30 diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muitas vezes a gente observa que o valor não está no ter, e sim no ser. Muitas vezes as mães não têm tanto conhecimento, né? As mães do passado não tinham tanto conhecimento, academicamente falando, mas mulheres tementes ao Senhor, e deixou orientações boas para os seus filhos. Então a gente observa que uma mãe temente ao Senhor, ela vai deixar exemplo de fé, joelhos dobrados, clamando a Deus
a seu respeito, clamando a Deus para o futuro do filho ou da sua descendência, né? Então, ela deixa esse exemplo de fé. Às vezes você encontra sua mãe lá com os joelhos dobrados, lendo a palavra do Senhor, clamando em favor da sua vida e da sua família. Uma mãe temente ao Senhor, ela instrui o filho no caminho que deve andar, como diz ali em Provérbios 30, no Provérbio 20, no livro de Provérbios, né, 22:6, que diz: instrua, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, né? E uma mãe que teme realmente ao Senhor, essa mãe influencia gerações, como foi no texto que nós lemos aqui, né? A avó Lloyd influenciando ali a Eunice, e Eunice, por sua vez, Timóteo, o filho dela, que foi o filho na fé do apóstolo Paulo. Então, portanto, nesse dia de hoje, né, onde se comemora o Dia das Mães, eu creio que também todos os dias, todos os momentos, né, aprendemos que o maior destaque de uma mãe não está na sua beleza, beleza exterior, mas em um coração cheio da graça e da dependência de Deus. Que o mundo em que vivemos, ele precisa, ele necessita, ele carece de mães que ensinam a palavra de Deus aos seus filhos, de mãe que dê exemplo de fé aos seus filhos, de mãe que seja instrumento de oração dentro do lar. Muitos milagres nos lares têm acontecido através de orações silenciosas de uma mãe. Ou seja, que Deus esteja te abençoando, mãe, nesse dia de hoje. Que a senhora possa ser realmente tremendamente abençoada com as mais ricas bênçãos dos altos céus e seja instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor para estar aí abençoando a sua casa, abençoando os filhos que Deus tem lhe confiado, né, nessa caminhada. Então, portanto, que a bênção, que a misericórdia, que a graça do Senhor esteja sobre você, mãe. E tenha cativo na mente da senhora: Dia das Mães não é uma vez no ano, não, é todos os dias. Porque mãe realmente é algo tremendo, maravilhoso. Eu tive a minha. Estive com ela por 49 anos e 9 meses. E o que eu tenho e o que eu sou, aprendi com a minha mãe. E através disso aí, eu pude também, juntamente com a minha esposa, ensinar para os meus filhos. Mãe é algo tremendo, é uma bênção maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, mãe, com as mais ricas bênçãos dos altos céus, em um nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vou estar por você, mãe, nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continue, Senhor Deus, abençoando esta mãe com as mais ricas bênçãos dos altos céus. Oh, Pai, dê sabedoria a esta mãe. Eu não sei o que ela está passando, qual a luta que ela está enfrentando, mas o certo é, o Senhor é a única resposta para o problema, a dificuldade que ela está enfrentando. E nós cremos, ó Pai, que a vitória do Senhor há de vir sobre esta mãe e que esta mãe continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor, abençoando este lar e a descendência deste lar, em um nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.